Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos explorar a parte 4, A Lei da Atração, do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos capítulos do livro. Vamos à leitura. Introdução, parte 4. Encaminho-lhe em anexo a parte 4. Esta parte mostrará por que aquilo que você pensa, faz ou sente é uma indicação do que você é. O pensamento é energia e a energia é poder. E é porque todas as religiões, ciências e filosofias com as quais o mundo esteve familiarizado até agora se basearam na manifestação dessa energia, em vez da própria energia, que o mundo tem se limitado aos efeitos, enquanto as causas foram ignoradas ou mal compreendidas. Por essa razão, temos Deus e o diabo na religião, o positivo e o negativo na ciência, e o bem e o mal na filosofia. A chave mestra inverte o processo. Ela se interessa apenas pela causa, e as cartas recebidas dos estudantes contam uma história maravilhosa. Indicam de forma conclusiva que os estudantes estão encontrando a causa pela qual podem assegurar para si mesmos saúde, harmonia, abundância e tudo o mais que seja necessário para seu bem-estar e felicidade. A vida é expressiva e é nossa responsabilidade expressar-nos de maneira harmoniosa e construtiva. Tristeza, miséria, infelicidade, doença e pobreza não são necessidades, e estamos constantemente eliminando-as. Mas esse processo de eliminação consiste em elevar-se acima e além de qualquer tipo de limitação. Aquele que fortaleceu e purificou o seu pensamento não precisa se preocupar com micróbios, e aquele que chegou a compreender a lei da abundância irá diretamente à fonte do suprimento. É assim que o destino, a sorte e a fortuna serão controlados tão prontamente quanto um capitão controla o seu navio ou um engenheiro o seu trem. Parte 4. O eu que existe em você não é o corpo físico. Este é apenas um instrumento que o eu utiliza para executar seus propósitos. O eu também não pode ser a mente, pois a mente é apenas outro instrumento que o eu usa para pensar, raciocinar e planejar. O eu deve ser algo que controla e dirige tanto o corpo quanto a mente, algo que determina o que eles devem fazer e como devem agir. Quando você chegar à compreensão da verdadeira natureza desse eu, desfrutará de um senso de poder que nunca conheceu antes. Sua personalidade é formada por inúmeras características individuais, peculiaridades, hábitos e traços de caráter. Estes são o resultado do seu método anterior de pensar, mas não têm relação alguma com o verdadeiro eu. Quando você diz "eu penso", o eu diz à mente o que ela deve pensar. Quando você diz "eu vou", o eu diz ao corpo físico para onde deve ir. A verdadeira natureza desse eu é espiritual, e é a fonte do poder real que chega aos homens e às mulheres quando passam a compreender a sua verdadeira natureza. O maior e mais maravilhoso poder que foi concedido a esse eu é o poder de pensar. Porém, poucas pessoas sabem pensar de forma construtiva ou correta e, consequentemente, alcançam apenas resultados medíocres. A maioria permite que seus pensamentos se detenham em propósitos egoístas, resultado inevitável de uma mente infantil. Quando a mente amadurece, ela compreende que o germe da derrota está presente em todo pensamento egoísta. A mente treinada sabe que toda transação deve beneficiar todas as pessoas que, de alguma forma, estejam ligadas a ela. E qualquer tentativa de lucrar com a fraqueza, a ignorância ou a necessidade de outra pessoa, inevitavelmente operará em seu próprio prejuízo. Isso ocorre porque o indivíduo é uma parte do universal. Uma parte não pode antagonizar qualquer outra parte. Ao contrário, o bem-estar de cada parte depende do reconhecimento do interesse do todo. Aqueles que reconhecem esse princípio têm uma grande vantagem nos assuntos da vida. Eles não se desgastam inutilmente,
conseguem eliminar pensamentos errantes com facilidade. Podem concentrar-se prontamente no mais alto grau possível em qualquer assunto. Não desperdiçam tempo nem dinheiro com objetivos que não possam lhes trazer benefício algum. Se você não consegue fazer essas coisas, é porque até agora não fez o esforço necessário. Agora é o momento de fazer esse esforço. O resultado será exatamente proporcional ao esforço empregado. Uma das afirmações mais fortes que você pode usar com o propósito de fortalecer a vontade e perceber seu poder de realizar é: eu posso ser aquilo que eu quiser ser. Cada vez que você a repetir, perceba quem e o que é esse eu. Procure chegar a uma compreensão profunda da verdadeira natureza do eu. Se o fizer, você se tornará invencível. Isto é, desde que seus objetivos e propósitos sejam construtivos e, portanto, estejam em harmonia com o princípio criativo do universo. Se você fizer uso dessa afirmação, utilize-a continuamente, de manhã e à noite, e tantas vezes durante o dia quanto se lembrar, e continue a fazê-lo até que ela se torne parte de você, forme o hábito. A menos que você faça isso, é melhor nem começar, pois a psicologia moderna nos diz que, quando iniciamos algo e não o concluímos, ou tomamos uma resolução e não a cumprimos, estamos formando o hábito do fracasso, um fracasso absoluto e ignominioso. Se você não pretende fazer algo, não comece. Se começar, vá até o fim, ainda que os céus caiam. Se decidir fazer alguma coisa, faça-a. Não permita que nada nem ninguém interfira. O eu em você determinou, a questão está resolvida. A sorte está lançada, não há mais discussão. Se você levar essa ideia adiante, começando com pequenas coisas que sabe que pode controlar e aumentando gradualmente o esforço, mas nunca, em circunstância alguma, permitindo que o seu eu seja sobrepujado, descobrirá que, com o tempo, poderá controlar a si mesmo, e muitos homens e mulheres aprenderam, para sua tristeza, que é mais fácil governar um reino do que governar a si próprios. Mas, quando você tiver aprendido a controlar a si mesmo, terá encontrado o mundo interior, que controla o mundo exterior. Você terá se tornado irresistível. Pessoas e circunstâncias responderão a cada um de seus desejos, sem qualquer esforço aparente de sua parte. Isso não é tão estranho nem impossível quanto pode parecer, quando você se lembra de que o mundo interior é controlado pelo eu, e que esse eu é parte ou uno com o eu infinito, que é a energia ou o espírito universal, geralmente chamado de Deus. Isso não é uma mera afirmação ou teoria feita com o propósito de confirmar ou estabelecer uma ideia, mas é um fato que tem sido aceito pelo melhor pensamento religioso, assim como pelo melhor pensamento científico. Herbert Spencer disse: em meio a todos os mistérios que nos cercam, nada é mais certo do que estarmos sempre na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Lyman Abbott, em um discurso proferido durante os ex-alunos do Seminário Teológico de Bangor, disse: estamos passando a pensar em Deus como habitando no homem, em vez de atuar sobre os homens a partir de fora. A ciência avança um pouco em sua busca e então para. A ciência encontra a energia eterna sempre presente, mas a religião encontra o poder por trás dessa energia e o localiza dentro do homem. Contudo, isso de modo algum é uma descoberta nova. A Bíblia diz exatamente a mesma coisa, e a linguagem é igualmente clara e convincente. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo? Eis, portanto, o segredo do maravilhoso poder criativo do mundo interior. Aqui está o segredo do poder, do domínio. Superar não significa passar sem as coisas. A abnegação não é sucesso. Não podemos dar se não recebermos. Não podemos ser úteis se não formos fortes. O infinito não está falido. E nós, que somos representantes do poder infinito, também não deveríamos estar. E se desejamos servir aos outros, precisamos ter poder, e mais poder. Mas, para obtê-lo, precisamos dá-lo. Precisamos estar a serviço. Quanto mais damos, mais receberemos. Devemos nos tornar um canal por meio do qual o universal possa expressar atividade.
O universal está constantemente buscando expressar-se, prestar serviço e procura o canal no qual possa encontrar a maior atividade, onde possa fazer o maior bem, onde possa ser de maior utilidade para a humanidade. O universal não pode se expressar por seu intermédio enquanto você estiver ocupado com seus próprios planos e propósitos. Acalme os sentidos, busque inspiração, concentre a atividade mental no interior, permaneça na consciência de sua unidade com a onipotência. Água calma, corre profunda. Contemple as inúmeras oportunidades às quais você tem acesso espiritual pela onipresença do poder. Visualize os acontecimentos, circunstâncias e condições cuja manifestação essas conexões espirituais podem ajudar a promover. Reconheça o fato de que a essência e a alma de todas as coisas são espirituais e que o espiritual é o real, porque é a vida de tudo que existe. Quando o espírito se vai, a vida se vai, está morto, deixou de existir. Essas atividades mentais dizem respeito ao mundo interior, ao mundo da causa. As condições e circunstâncias que delas resultam são o efeito. É assim que você se torna um criador. Esse é um trabalho importante, e quanto mais elevados, sublimes, grandiosos e nobres forem os ideais que você puder conceber, mais importante esse trabalho se tornará. O excesso de trabalho, de lazer ou de atividade corporal de qualquer tipo produz condições de apatia e estagnação mental que tornam impossível realizar o trabalho mais importante, aquele que resulta na percepção do poder consciente. Devemos, portanto, buscar o silêncio com frequência. O poder vem por meio do repouso. É no silêncio que podemos aquietar-nos, e quando estamos quietos, podemos pensar, e o pensamento é o segredo de toda a realização. O pensamento é um modo de movimento, e é transportado pela lei da vibração, assim como a luz ou a eletricidade. Ele recebe vitalidade das emoções pela lei do amor, toma forma e expressão pela lei do crescimento. É um produto do eu espiritual, daí sua natureza divina, espiritual e criativa. Disso fica evidente que para expressar poder, abundância ou qualquer outro propósito construtivo, as emoções devem ser mobilizadas para dar sentimento ao pensamento, a fim de que ele tome forma. Como esse propósito pode ser alcançado? Este é o ponto vital. Como podemos desenvolver a fé, a coragem e o sentimento que resultarão na realização? A resposta é pelo exercício. A força mental é adquirida exatamente da mesma forma que a força física é adquirida, pelo exercício. Pensamos em algo, talvez com dificuldade na primeira vez. Pensamos na mesma coisa novamente, e desta vez se torna mais fácil. Pensamos nela repetidas vezes. Então isso se torna um hábito mental. Continuamos a pensar a mesma coisa. Finalmente torna-se automático. Já não conseguimos deixar de pensar nisso. Agora estamos certos daquilo que pensamos. Não há mais dúvida a respeito. Temos certeza, sabemos. Na semana passada, pedi que você relaxasse, que soltasse o corpo fisicamente. Nesta semana, vou pedir que você solte mentalmente. Se você praticou o exercício que lhe foi dado na semana passada, por 15 ou 20 minutos por dia, de acordo com as instruções, sem dúvida consegue relaxar fisicamente. E qualquer pessoa que não consiga fazer isso de modo mostrando, rápido e completo, não é senhora de si mesma. Ela não obteve liberdade, ainda é escrava das condições. Mas partirei do pressuposto de que você dominou o exercício e está pronto para dar o próximo passo, que é a liberdade mental. Nesta semana, após assumir sua posição habitual, elimine toda a atenção por meio de um relaxamento completo e, em seguida, solte mentalmente todas as condições adversas, tais como ódio, raiva, preocupação, ciúme, inveja, tristeza, aflição ou qualquer tipo de desapontamento. Você pode dizer que não consegue soltar essas coisas, mas consegue. Pode fazê-lo determinando-se mentalmente a isso, por meio da intenção voluntária e da persistência. A razão pela qual alguns não conseguem fazer isso é porque permitem que sejam controlados pelas emoções, em vez de pelo intelecto, mas aqueles que se deixarem guiar pelo intelecto conquistarão a vitória. Você não terá sucesso na primeira tentativa, mas a prática leva à perfeição. Nisso,
como em tudo mais, e você deve conseguir afastar, eliminar e destruir completamente esses pensamentos negativos e destrutivos, porque eles são a semente que está constantemente germinando em condições discordantes, de todo tipo e descrição concebível. Não há nada mais verdadeiro do que o fato de que a qualidade do pensamento que cultivamos correlaciona determinados elementos externos no mundo exterior. Esta é a lei da qual não há escape, e é essa lei, essa correlação do pensamento com o seu objeto, que desde tempos imemoriais tem levado as pessoas a acreditar na providência especial. Wilmans. Parte 4. Perguntas de estudo com respostas. O que é o pensamento? O pensamento é energia espiritual. Como ele é transmitido? Pela lei da vibração. Como lhe é dada vitalidade? Pela lei do amor. Como ele toma forma? Pela lei do crescimento. Qual é o segredo de seu poder criativo? É uma atividade espiritual. Como podemos desenvolver a fé, a coragem e o entusiasmo que resultarão em realização? Pelo reconhecimento de nossa natureza espiritual. Qual é o segredo do poder? Serviço. Por que isso é assim? Porque recebemos aquilo que damos. O que é o silêncio? Uma quietude física. Qual é o seu valor? É o primeiro passo para o autocontrole e o autodomínio. E assim concluímos a leitura da parte 4 do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 5, Energia e Vibração. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 5.